Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma análise bastante interessante de rentabilidade de uma carteira, analisando por 15 ou 14 anos, né? Desde maio, 1º de maio de 2008 até maio de 2023, sejam 14 anos. E vamos fazer o seguinte, nós vamos usar os valores da época, não são os valores, aliás, os preços descontados, né, com dividendos, não. Eu peguei os valores da época e vou utilizar os dividendos e nós vamos verificar como rentabiliza uma carteira, né, com 7 ações e utilizando, além dos aplicações mensais, né, vamos fazer, né, de R$ 1.000 e utilizando os dividendos também, tá? Então, assim, uma análise bastante interessante e nós vamos ver também como crescem os dividendos ao longo do tempo e o que nós poderíamos esperar de dividendos ao longo do tempo e comparando, inclusive, com a aplicação do IPCA+, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, só lembrando aqui que nós começamos aqui então em dia 1º de maio de 2008 e praticamente a gente começou no topo, quase foi 62 mil o Ibov naquela época, quando foi, acho que metade de maio chegou a 72 mil, foi o maior assim, o pico de 2008. Logo depois, né, deu a crise do subprime, despencou, a gente está vendo aqui, ó, no gráfico, né, deu uma despencada legal, mas nós começamos por aqui, ó. Entendeu? Então, nós começamos bem no pico, como a gente vai ver que algumas ações estavam bem caras na época, né? Mas foi uma aplicação mensal, né? Então, nós vamos ver o resultado que vai dar, isso aí. E o Ibov foi muito baixo nesses 14 anos, né? Está dando uma rentabilidade de 3%, né? Então, você vê que a gente tendo uma carteira fundamentalista aí, com dividendos, nós temos uma rentabilidade muito maior se a gente aplicar mensalmente, né? E o IPCA também deu quase 5%, né? 4,9%, né? O IPCA razoavelmente moderado, e o CDI deu até abaixo nesse período, um CDI médio de 7,7, né? Tá ok? Então, só para a gente ter uma ideia do que nós vamos... Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei 7 ações, nós estamos vendo aqui a Itaúsa, a Klabin, a Banco do Brasil, a Leve, né, Leve 3 aqui, que é a Mali, né? A CEMIG, Porto Seguro e Engie, né? Eu peguei essas empresas aqui porque em 2008, muitas empresas que nós temos hoje nem tinha em 2008. Por exemplo, se a gente pegar aqui, por exemplo, Taesa, BB Seguridade e outras aí, não tinha na época, entendeu? Então, aliás, a quantidade de ações era muito menores na época, inclusive algumas fecharam, né? Entendeu? Então, não foi tão fácil também de eu pegar, né, ações em 2008. Bom, de qualquer maneira, então você vê que eu distribuí aqui 14,3 para cada tipo. Então, a rentabilidade que vamos usar é sempre mais ou menos que ela tende a chegar no 14,3% para cada ação, né? Então, o que o sistema vai pegar? Ele vai verificar aquela que está abaixo desse percentual e aquela que está mais baixa ele vai aplicar naquilo. Então, o sistema automático que eu fiz, entendeu? Então, nós vamos ver o que ocorre aqui. Então, aqui nós estamos vendo que, por exemplo, deu 11,99 se ele aplicando todo mês R$ 1.000 em uma ação, naquela que está mais atrasada, que a gente chama, né? Entendeu? Então deu 11,99, né? Você vê que a gente aplicou 187 mil e agora teríamos 509 mil. Então, uma rentabilidade relativamente boa, né? Eu diria o seguinte, que é um pouco parecido com o IPCA+, né, talvez. Claro que com outras ações, se a gente fizer uma aplicação um pouco mais inteligente, de repente, consiga até um pouco melhor do que isso aí, né? Mas é uma rentabilidade relativamente boa, né? Se comparar com 7,7, dá quase 5%, né? Dá quase 5%, ou 4,5% acima do IPCA, né? Entendeu? Então, parecido com até o IPCA+, né? Bom, você vê que também, a gente olhando aqui, não é fácil bater o IPCA+, né, pessoal? Entendeu? É isso que também nós temos que acompanhar. Então, é importante que a gente sempre monte uma carteira bem montada aqui, com fundamentos, empresa que cresça, porque realmente bater IPCA+, não é tão fácil assim como a gente pensa, tá ok? E aqui nós vamos ver um outro ponto bastante importante aqui, que a gente pode ver é o seguinte, por exemplo, como que os dividendos cresceram, olha aqui, ó. Ele começou a ter 300, todo mês aplicando R$ 1.000, né? Começou com
2008 muito pouco, 2009 pouco, mas foi crescendo, crescendo. Quando chegou lá em perto de 2015, para 2014, 2015 já estava 50% aqui são aplicações mensal, tá vendo? 12 mil, aliás, anual, né? É 1.000 mensais, então aplicando 12 mil anual todo ano, né? Então se vê que depois de 6, 7 anos aqui, ó, um, dois, três, depois de 5 a 7 anos, a gente já começa já ter uma renda praticamente a metade do que nós estamos aplicando, né? E depois de 9 a 10 anos aqui, ó, já está praticamente igual, né? Eu já estou recebendo dividendos aqui de 12 mil, ó, entendeu? E praticamente igual aplicado. Então, já estou aplicando o dobro, né? Além da aplicação que estou fazendo, que eu chamo de capital social, né? Que é do meu bolso, eu estou aplicando mais outro tanto de dividendos, né? E a partir, então, depois de 10 anos aqui, nesse exemplo, praticamente foi cada vez crescendo mais, né? E aqui, 2020, por exemplo, já caiu um pouquinho, né? Da pandemia, 2021 melhorou, 2022 foi bastante, né? 2023 já em 4 em 4 meses aqui, já praticamente já estava batendo, né? O aplicado que foi 5 mil, né? Foi 5 meses, né? Então nós vemos o seguinte, que os juros, os dividendos, eles vão crescendo ao longo do tempo, eles vão, voltar aqui atrás, né? Eles vão crescendo ao longo do tempo e chega um certo momento que já começa a ficar muito importante. Depois de, sei lá, de 20, 30 anos, o capital aplicado vai ser praticamente muito mais baixo do que os juros, né, que os dividendos, né? Outro ponto importante que eu fiz uma análise aqui, o que aconteceu? Eu vou acompanhar, então, com juros de longo, assim, com juros que seria semelhante ao que se fosse um IPCA mais, né? Então, nós vamos ver aqui, ó, esses valores aqui na última coluna, que chama de juro longo, seria a taxa de juros, já assim, descontado de IPCA, só os juros reais, né? Entendeu? Isso considerando que não haja imposto de renda, né? Então, nós vemos aqui que no começo, se aplicar num IPCA mais, e só receber as taxas de juros, o começo é bem melhor, né? Veja aqui até 2013, por exemplo, começa a empatar aqui, ó. 2013 empatou já, né, entendeu? E à medida que o tempo vai passando, vê que em 2018 ele já foi maior do que o juro longo, né? Entendeu? Então é o seguinte, o que ocorre assim, fica bem claro que os dividendos, eles vão crescendo mais do que o IPCA, mas então assim, o resultado, claro, depende do tipo de ação, o resultado depois de 8, 9 anos, ele começa a ser melhor do que uma taxa de IPCA+. Né? Aqui eu fiz um exemplo aqui, ó, para comparar, por exemplo, aqui, ó, para dar o mesmo resultado de 2008 a 2023, que foi 127 mil reais de dividendos de juros, seria equivalente a uma inflação de 5% e um juro de 5%. Né? Então, daria um nominal aqui, né, um multiplicado pelo outro, dá 10,25. Isso aqui seria uma taxa nominal, né? Entendeu? Equivalente. Nós vimos que o CDI foi 7,7, né? Provavelmente, naquele período, o IPCA+, na média, eu acho que nem deu isso. Eu já comprei, em 2013, um IPCA mais 2035, por exemplo, com a taxa de 3,9%, com a taxa de juros, né? Entendeu? Então, tem períodos altos, como agora nós estamos, né, conseguindo até 6,5, a gente conseguiu aí, há poucos meses atrás aí, né? Mas na média assim de todo ano é difícil, né, conseguir até um juro de 5%, né? Então é isso que eu queria mostrar aqui, que os dividendos eles vão subindo ao longo do tempo, né? Vão subindo e depois de um certo período ele começa a ficar mais importante do que uma taxa de juros do IPCA+, né? Mas com certeza ele fica batendo aí, né? Você vê que deu 11,99, né? Com essa carteira aí, né? Aqui nós vemos, por exemplo, a leve, né? A leve aqui, ó. Você vê que uma taxa de retorno deu 12,54, mas por quê? Porque ele, assim, cada uma vai dar diferente, porque depende da aplicação do mês, né? Como se ela tivesse mais caído ou não, dependendo dos dividendos também, né? Então, aqui nós vemos que
ela ficou parada, claro, né, num período aqui, né? E depois foi aplicando, aplicando. Quando a ação cai, você vê quando a ação cai, que foi nesse período aqui, ó, 2020 caiu, ele aplicou bastante, e depois quando a ação subiu aqui, ele já não aplicou mais, o sistema já não aplicou mais, né? Então, essa vermelha aqui é a aplicação de R$ 1.000 todo mês. E essa cinza aqui são os dividendos, né? Então a aplicação total é uma mais a outra, né? Você vê que os dividendos também eles vão subindo, vão subindo. No começo é bem fraquinho, ela aqui, ó, bem fraquinho, mas vão subindo e chega um momento aqui que ele ajuda muito nas aplicações, né? Entendeu? Então aqui o exemplo, aqui nesse exemplo o preço real que foi aplicado lá em 2010, esse aqui no caso foi em 2010, que estava a 18, agora bateu a 35, né? Você vê que ela teve uma taxa, se for considerado só o preço sem dividendo nenhum, deu uma taxa muito baixa de 5,3% ao ano. Claro, aí o cara pegou, não replicou, botou dividendo no bolso, aí realmente dá uma taxa baixa, né? E esse aqui, por exemplo, já deu 12,54, diferente, né? Vamos para outro aqui, ó. Aqui no caso da Engie também, a Engie é a mesma coisa, né? Você vê que, considerando as replicações que foram reaplicadas aqui em vários meses, aqui, ó, quando estava mais baixo aqui, ó, foi replicado várias vezes, né? E os dividendos também, né? Olha como o dividendo cresceu bastante aqui, ó. Cresceu, quando ela ficou alta, parou também, né, de aplicar, né? Sempre quando aplica um, aplica os dois juntos. É sempre o sistema aqui que eu montei é o somatório da aplicação, mas do dividendo, não tem separado, né? Entendeu? Então, é a mesma coisa, né? Então, esse TIR aqui, com essas aplicações aqui, nesses períodos aqui, deu 12,39, né? E no caso, só preço, sem dividendo nenhum, deu 5,63. É claro, foi no período que eu falo, foi no período que as ações estavam muito caras, viu? Depois nós vamos ver a Vale e a Petrobras, por exemplo, estavam um absurdo naquele período, né? Aqui também é o Banco do Brasil, nós vamos ver a mesma coisa. O Banco do Brasil, por exemplo, estava 28, hoje está 40. Então, se não considerar dividendo, ele estava só 3,43 ao ano por cento, entendeu? Agora, nesse sistema aqui, ele deu 11,66. Mas nesse sistema aqui, o que vale é o total, né? Porque o sistema sempre procura aplicar naquela que está atrasada. Está subentendendo que é aquela que ficou atrasada porque ela está mais descontada, né? Em princípio, seria isso, né? As outras subiram ou pararam e essa aí caiu, né? Em princípio, está mais descontada, né? Está mais descontada. Então, é um sistema que funciona muito bem, né? Aqui a Klabin também. A Klabin, você vê que deu um tiro nesse sistema aqui, ó, de 13,95, né? Você vê que ele aplicou bastante nesse período que ela ficou meio parada aqui, ó. E depois parou, na hora que o Klabin subiu, parou, né? Entendeu? Mas ele deu um tiro bastante alto. Mas até que a Klabin, por exemplo, ela deu, só considerando o preço, sem dividendo, deu 8,3, que foi uma melhorzinha de todas aí, né? Agora aqui um outro exemplo bastante interessante, que eu tirei já a Porto Seguro e coloquei a Vale. Você vê que aí o tiro deu bem mais alto, de quase 14%. Deu um tiro bem alto, né? Entendeu? E aqui, esse aqui já eu coloquei uma outra linha que também é bastante interessante, que é a cinza, que é de dividendos. Você vê que a vermelha é uma constante, né? R$ 1.000 todo mês é constante, né? Subida constante. E a cinza aqui, ó, são os dividendos. Os dividendos vêm subindo devagar. E a Vale, de 2020 para cá, começou a dar muito dividendo. Olha aqui como, com certeza aqui, ó, nesses últimos meses, os dividendos foram muito maiores do que aquele 1.000, né? Depois nós vamos ver um exemplo aqui, que é realmente, tem alguns momentos que os dividendos são muito altos, né? Então, veja bem, então nós temos aqui já com a Vale, que foi um preço, assim, aí uma taxa bastante interessante, né? E a Vale, depois nós vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Esse aqui também é outro exemplo. Olha aqui como, no caso de dividendos com a Vale, cresceu muito aqui, ó, principalmente a partir de 2019. 2021, 2022 foi 51 mil, sendo que num ano deu 51 mil, sendo que
o sujeito aplicou 12 mil e recebeu dividendo de 51 mil. Olha a diferença. 2021 também, no começo foi devagar, né? Mas com a Vale já deu um resultado melhor, né? Em 2016, por exemplo, já estava com 50%. E em 2018 já estava acompanhando com juros longos, como eu informei, né? Então, esse da Vale aqui já equivale um IPCA de 5,9 com um juro de 6,8, né? Um nominal de 13,12. Isso aqui, ao longo do tempo, é difícil conseguir. Mesmo o IPCA mais, se aplicar todo mês, você não consegue. Você consegue agora, claro, porque agora nós estamos num período bom de IPCA, né? Mas se aplicar todo mês, vai ter período com IPCA, com a taxa de juros bastante baixa. Mas isso aqui mostra aqui que com a Vale foi um resultado ótimo. Claro, nós estamos falando agora que a Vale, né? A gente não sabe como vai ser o futuro. Nós estamos sempre olhando ao passado, né? Então, esse aqui é um exemplo também bastante interessante. E aqui mostra, olha aqui a Engie, por exemplo, como deu uns picos aqui, por exemplo, enormes aqui da aplicação. Você vê que a aplicação em vermelho, aqui a aplicação dos R$ 1.000 por mês, foi pequena. Mas aqui foi uma aplicação enorme de dividendos. Em 2021, com certeza, foi a Vale aqui que cooperou aqui, né? Foi uma puta de uma aplicação aqui, né? Vou falar uma palavra bem grosseira aqui. Entendeu? Outro ponto também interessante aqui, que eu não tinha comentado, olha aqui, ó. Olha como os dividendos crescem aqui, ó. Bem na linha aqui, ó. Por exemplo, a Engie começou com 0,72 e agora está com dividendo de 2,82. Né? A Engie é um exemplo bem claro aqui, que os dividendos vão crescendo, né? Tem anos que vai dar mais alto, anos mais baixo, mas olha aqui, ó. Começou em 2009, era 0,66. Até vamos voltar aqui, que eu achei bastante interessante. A Engie aqui, ó. Como cresceu os dividendos, né? Os dividendos por ação, hein? Esse aqui é o dividendo unitário. Olha como que ela cresceu. Era 0,66, então ela mostra que é uma empresa que os dividendos, na média, vão crescendo, né? Aqui é Engie de novo, né? Duas vezes a Engie aqui. Aqui a Vale, por exemplo, você vê que teve períodos aqui, ó. Vamos olhar o dividendo da Vale, foi interessante. Teve período, em 2016 ela não pagou nada e nem em 2019. Isso aqui são sempre dividendos da posição, né? Você vê que a Vale ficou muito tempo. Em 2011 ela pagou bastante, tá vendo? 2050. Mas 2021 foi uma enormidade de dividendos. Sempre posição, deu 14 reais. Em 2022, 7,29. Entendeu? Então a Vale é uma empresa que também é commodity, né? Ela pagou muito nos últimos 3 anos aqui, e a gente não sabe até quando vai, né? Mas uma hora isso aqui pode cair, né? Mas então, e de repente é uma empresa que vale a pena a gente colocar na carteira quando a commodity está baixa, né? Porque ela sempre quase paga um pouco de dividendo, né? Interessante, ela sempre pagou um pouco, não paga muito. Mas outro exemplo bastante interessante aqui é a Vale, aqui, ó. Em 2008, que foi quase o pico, né? Foi na época do Lula, lá em 2008, antes do subprime, a Vale estava a R$ 60. R$ 60. Hoje, ela estava em 67 aqui, né, quando levantei em 1º de maio, 68. Ó. Olha, então praticamente, se olhando só o preço sem dividendos, deu um tiro baixíssimo de 1,15. Nesse sistema de replicação, ela já deu 12, né? Tá bastante interessante isso aqui. A Klabin também é outra empresa aqui, que olhando agora o dividendo unitário, é bastante interessante aqui. Ela também, em 2010, 2009 não tem nada, não pagou, né? 2008, mas ela vem crescendo aqui, ó. 2019 ela pagou 0,18 e 2021 já caiu, 2022 já pagou 0,35, vai pagar, aliás, pagou pouco em 2022 também, né? Isso é por causa dos investimentos que ela faz, né? Ela segurou, né? Por causa do Puma 1, Puma 2 aqui, né? Mas a Klabin é outra empresa que mostra que os dividendos vão crescendo ao longo do tempo. É uma empresa também interessante, entendeu? Quem quer analisar dividendos, né? E aqui também um outro exemplo bem claro que ocorreu aqui, que em 2021, com os dividendos da Vale, quando a Klabin caiu aqui, ó, em 2022 ela deu uma queda aqui, foi uma replicação enorme aqui de
na Vale, né? Com os R$ 1.000 e os dividendos da Vale aqui. E aqui mostra também. Aqui outro exemplo aqui, que aqui eu já tirei a Porto Seguro e tirei a Klabin. Botei a Petrobras no lugar da Klabin, né? Botei a Vale aqui. E já viu que aqui a TIR já deu 13,51. Mas veja bem que aqui também é a mesma coisa. Aqui, ó. Os dividendos de 2021 para cá cresceram em uma enormidade. Isso por causa da Petrobras e da Vale, né? Entendeu? Os dividendos foram bem maiores do que as aplicações mensais. Né? Em alguns momentos aí chegaram a quase 8 mil. Eu não tenho exemplo aqui agora para mostrar para vocês, mas teve um mês aí que teve uma das ações que estava atrasada que replicou quase 7, 8 mil, uma vez só, por causa do dividendo da Vale e da Petrobras. Aqui é um exemplo da CIMIG, por exemplo. Ó. Então, as aplicações aqui, ó. Em 2008, os meses que o sistema colocou para aplicar mil, aqui ó, em 2008, depois em 2009, 6 meses depois, né, 4 meses depois ela botou mais 1.000. Aí, ó, em 2017 já botou 1.500 e chegou aqui em 2018, foi 4.500, quer dizer, foi 1.000 que o sujeito tirou, né, do bolso e mais 3.500 de dividendos. Olha a aplicação enorme que deu, né? Então, assim, é bastante interessante isso aqui, né? Que os dividendos, eles vão fazer uma diferença, né? Aqui é o mesmo exemplo que eu tinha feito anteriormente. Então, isso aqui, os dividendos, só olhando os dividendos, ele equivale a um IPCA de 5,9 mais juros de 6,3. Equivale a um juro nominal de 12,57. Ao longo do tempo, todo mês, se você fosse comprar um IPCA a mais todo mês, eu não iria conseguir isso aqui. E outro exemplo que mostra aqui como os dividendos também, isso aqui foi assim uma enormidade. Olha só, em 2022 foi 75 mil reais de dividendos entre a Vale e Petrobras. Que coisa. Assim, eu fico impressionado com isso aqui, né? Quem tem essas duas aqui, realmente ficou muito contente nesse período. Claro, a Petrobras, deixa eu ver aqui, a Petrobras também, mas ela sofreu um bocado, né? Olha que a Petrobras, em 2008, era R$ 45 e agora está 23, 23 reais. Olha aqui, ó. Chegou a estar a 45. Então o sistema aqui que eu fiz aqui, ele começou comprando Petrobras da primeira a R$ 45. Você vê, né? Mas aí o que aconteceu? No começo, claro, ele vai comprando, porque o capital é pequeno, né? E aí, à medida que a Petrobras foi caindo, olha aqui, ó, foi uma escadinha, foi comprando aqui, os dividendos já foram crescendo, né? Aqui, ó, quando chegou em 2015, ele parou, né? Parou porque a Petrobras começou a subir, parou de aplicar, né? Nem dividendo, nem aplicação. Mas chegou em 2022, por exemplo, que as ações da Petrobras caíram um pouco aqui, ó. Foi uma enormidade de dividendos. Infelizmente eu não posso mostrar aqui, mas deve ter sido uma aplicação enorme de dividendos aqui, ó. Olha o pico que deu aqui, né? Por isso que ela deu também um tiro de 11,02, né? Apesar dela ter uma queda enorme aqui em 2016, né? Chegou a R$ 5 aqui, ó. No dia 1º de 12 a R$ 5. Teve um período que chegou a 4,50, né? É claro que isso aqui está pegando todo dia 1º, tá? E olha aqui os dividendos da Petrobras, ó. Em 2005 a Petrobras sempre pagou pouco, né? Antes de 2005 já pagava pouco, 0,38, 0,90, chegou a 2009 1, entendeu? 2012, 2015, 16, 17 não pagou nada, 2018 0,92, aí pegou, em 2021 já pagou 5,60, 2022 já pagou 17,77, 16,77, é uma enormidade de dividendos, pagou quase 50%, mais de 50% da posição, né, gente? Isso aqui não é o dado de pagamento. E 2023 já tem 2,86. Então, a gente nota, assim, que a Petrobras também é commodity, né? Tem variações muito grandes, né? Que em 2008 começou foi na época que começaram a falar do pré-sal, né? As ações foram lá no pico, né? E quem comprou ali, com certeza, se não comprou mais, se ferrou, né?
mesmo que esses dividendos todos, é complicado o sujeito ter uma rentabilidade se ele não, mesmo que esse dividendo, acho que não teve, não. Mas veja bem, se ver só preço sem dividendo, dá um tiro negativo, né? De 3,7 negativo, né? Entendeu? Então, assim, é uma empresa que pagou muito dividendo, a gente não sabe o futuro, provavelmente não vai ser mais assim, né? O histórico da Petrobras não é esse, sempre foi de pagamento pouco dividendos. E esses 3 anos foi uma diferença muito grande. Eu acho assim que vai ser mais do que antigamente, porque agora também ela tem, vamos dizer, se comparar com 2008, ela tem acho que uns 30% ou 40% a mais de volumes de que ela produz de petróleo, né? Então também é outra empresa agora, né? Mas a gente não sabe, né? Como é que vai ocorrer. Entendeu? Então cada um tem que fazer a sua análise. Aqui nós temos a Porto Seguro. Bom, gente, então era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Assim, uma apresentação bastante interessante, ver que os dividendos, a gente nota para concluir, quem quer analisar somente viver de rendimento, a gente nota que no começo os rendimentos são baixos, mas eles vão crescendo ao longo do tempo. Né? Se a gente pegar empresas com fundamentos, depois de 10 anos, praticamente tá igual, os dividendos estão igual uma taxa de juros do IPCA, né? E depois de 20 anos, com certeza, vai estar bem maior, né? Então, assim, ações é para longo prazo, né? E a rentabilidade, claro, a rentabilidade é ação, é o preço da ação com os dividendos, né? Então, assim que a gente analisa a rentabilidade, né? E assim, se a gente conseguir fazer comprar quando elas estão mais descontadas e mesmo não seguir plenamente esse sistema aqui que foi automatizado, de repente consegue ter um resultado melhor. Tá? Isso aqui é o passado, né? O futuro ninguém sabe, mas um exemplo de como a gente pode administrar uma carteira de maneira de conseguir um resultado melhor e sempre o objetivo é bater o CDI, principalmente uma debênture da empresa, né? Que as debêntures da empresa são muito boas, né? A gente poderia comprar debênture da empresa todo mês também, né? Empresas, empresas que estão na bolsa, né? Mas então o objetivo é esse aí. E a gente vê bem, assim, bem claro que o resultado sempre de ações é para longo prazo. Tá ok, pessoal? Então eu espero ter dado a informação para vocês, para ter uma ideia de como foi o passado e, de repente, o futuro pode ser parecido ou não, tá? Tá ok. Então, um abraço a todos.